Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu trago a correção da prova de informática do concurso público da Polícia Militar do Estado do Amazonas. A prova foi para o cargo de soldado e foi aplicada pela banca da FGV agora em fevereiro de 2022. Já vai deixando seu like para não se esquecer durante o vídeo. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o material da prova em PDF, também outros links como o link do canal Ciência Exata, onde eu também produzo conteúdo, e do meu Instagram, beleza? Bora para a correção? Então vamos para a primeira questão aqui da nossa correção. Numa planilha de Microsoft Excel 2010, é possível identificar uma célula ou um intervalo de células referenciando-as pelos títulos de colunas e linhas. Considerando os intervalos A3 até C10 e B5 até H8, assinale o número de células que pertence aos dois intervalos. Aí nós temos as opções 2, 4, 6, 8 e 10. Bom, nós temos aqui o tipo de questão que a FGV gosta. Ela faz uma questão ali sobre Excel, colocando algum intervalo, porém não coloca nenhuma planilha. Geralmente eu gosto de desenhar a planilha certinha para colocar ali números e tudo mais, e você poder resolver as questões. Mas como eu falei, é quando tem números, tem valores em células e funções. Aqui nós não temos, aqui nós temos dois intervalos. Então, o que eu vou recomendar você fazer? Pensa só, o primeiro intervalo, ele faz o seguinte, ele vai de A3 até C10, ou seja, vai da linha 3 até 10. Então, nós temos aqui linha 3 até a linha 10. Já o segundo intervalo, ele vai da linha 5 até a linha 8. Então, nós temos aqui linha 5 até a linha 8. Concorda comigo? O 5 vai vir depois, né? Vai vir abaixo do 3. E o 8 vai ficar acima do 10 aqui na lista de linhas, né? Lembrando que os números estão aqui do lado no Excel. Beleza, então o que a gente tem aqui de intervalo? Interseção. Nós temos o 5 e o 8. Ok, 5 e 8 é a nossa interseção, de 5 até 8. Então, tem 5, 6, 7 e 8. Beleza. Agora vamos analisar as colunas. A primeira coluna, nós temos um intervalo de A até C, ou seja, A, B e C. No segundo intervalo, as colunas são B, C, D, E, F, G e H. Nosso intervalo está aqui, né? A interseção B e C. Então, nós temos essa interseção aqui. As colunas B e C, as linhas 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa resposta é 8. Ou simplesmente duas colunas vezes 4 linhas, beleza? De toda forma, nossa resposta alternativa D, temos 8 células nesse intervalo. João utiliza o Calc do LibreOffice 4.2 e precisa construir uma fórmula que envolve os valores de vendas diárias de uma empresa nos meses novembro e dezembro, dispostos respectivamente nas colunas G e H, entre as linhas 2 e 32. Todas as células desses intervalos foram preenchidas de acordo com o calendário. Assinale a fórmula que calcula corretamente a variação percentual da média diária de vendas, positiva ou negativa, do mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Bom, essa questão aqui, eu acredito que o que pega nela mesmo é a questão da fórmula ali da variação percentual da média diária, tá, de vendas. Ou seja, nem é tanto Excel, embora seja uma prova de informática, eu achei que essa questão aqui ela está pegando mais no aspecto da matemática mesmo. Mas vamos lá. Bom, nós temos as colunas G e H. A coluna G representa o mês de novembro, ou seja, do 2 ao 32 estão dispostos ali os dados conforme as datas do calendário. E H representa dezembro. Nós vamos precisar aqui de
formas de média. Para conseguir a média, a gente precisa fazer o quê? Escreve média, abre parênteses e coloca o intervalo. Por exemplo, a média de dezembro vai ser o quê? H2, 2 pontos, né? Significa até H32, fecha parênteses, aí a média. A gente vai precisar o quê? Da variação percentual da média diária de vendas do mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o mês de dezembro, no caso, a média, né? Média de dezembro menos a média de novembro dividido pela média de novembro. Por quê? Porque a variação percentual do mês de dezembro, ou seja, quanto que dezembro variou em relação de novembro para dezembro, né? Por isso uma coisa menos a outra, em relação ao mês de novembro. Então você divide pelo mês de novembro. Só que tem um detalhe aqui. A fórmula dessa forma que está montada aqui, ela vai dar prioridade para a divisão. Ou seja, primeiro vai dividir a média de novembro pela média de novembro, depois vai fazer essa subtração da média de dezembro. E não é o que a gente quer. A gente quer a média de dezembro menos a média de novembro, ou seja, o resultado disso dividido pela média de novembro. Então, o que a gente faz? Parênteses. Agora sim. Agora a prioridade está aqui, nessa subtração. Então, nós vamos ter a média de dezembro menos a média de novembro. O resultado disso, o resultado de média de dezembro menos a média de novembro, é dividido pelo quê? Pela média de novembro. Aí nós vamos ter um número pequeno, um número que vai ser decimal. A gente quer ele em percentual, multiplica por 100. Tranquilo? Agora vamos substituir aqui os intervalos. A gente vai ter um sinal de igual, como começa toda a função, né? Aqui em cima tinha que ter também. Abre parênteses. Média de dezembro. Dezembro é o quê? H2 até 2 pontos, né? H32. Fecha parênteses do intervalo. Menos a média de novembro. Novembro é o quê? G2, 2 pontos, né? Até G31. Ah, mas por que G31? Lembra que novembro tem um dia a menos. Novembro é um mês que vai até 30 e dezembro é um mês que vai até 31. Aí a gente fecha o parênteses aqui para fazer esse resultado dividido pelo quê? Dividido é barra média de novembro. E qual que é a média de novembro? Média de G2 até G31. Fecha aqui o parênteses do intervalo, asterístico, que é vezes 100. Então, olhando para as nossas alternativas aqui, a gente tem algo parecido com isso, algo igual a isso. Temos alternativa B. Tá? Ah, mas é a alternativa A. A alternativa A, ela vai fazer o seguinte, ela vai resolver isso aqui primeiro, ó. E não é isso que nos interessa. A gente tem que ter primeiro a diferença entre essas médias e esse resultado dividido por isso aqui, tá? Por isso que ela está errada. Aqui, a alternativa C, ela tem toda a composição da fórmula está errada, né? A gente teria que ter média de uma coisa aqui, ó. Tinha que ter média de dezembro, depois repetir aqui média de novembro e tudo mais. Não é o que tem, não dá para fazer dessa forma.
A D, ela tem um parênteses aqui, mas ela não tem um aqui, ou seja, daria um erro, né? Nós teríamos aqui um erro na hora de fazer essa fórmula, apareceria uma mensagem falando que tem esse erro, né? Teria que corrigir para continuar, então não é essa opção. E a alternativa E está toda errada, né? Está toda errada. Tem média de dezembro menos média de novembro, menos média de novembro de novo e depois vezes 100, ou seja, não faz o menor sentido, tá? Bom, então a parte de Excel ela não tem mistério, né? Você saber ali tem que começar com igual, que tem que abrir um parênteses para dar prioridade para uma subtração e depois dividir o resultado ali, né, por um outro valor, né, que no caso era a média de novembro. Então é mais essa questão mesmo. Os intervalos ali não tem, todos os intervalos estão certos, né, no sentido de que estão entre parênteses, usam os dois pontos como até. A questão mais que pegou aqui, na minha opinião, foi mais matemática. Portanto, eu confesso que foi uma questão que eu não gostei muito. Eu acho que tinha, para cobrar conhecimento de Excel, acredito que a FGV tem questões bem melhores. Bom, mas não cabe a mim decidir sobre nada. Espero que vocês tenham entendido, espero que você tenha acertado na prova. E deixe aí nos comentários a sua impressão. Então vamos à terceira questão aqui da nossa correção. Analise as seguintes afirmativas a respeito da proteção de planilhas do Microsoft Excel 2010. A afirmativa 1 fala: é possível permitir a modificação de alguns trechos de uma planilha protegida. E aí, é verdade ou não? Sim, essa questão é verdadeira, tá? Quando a pessoa que está bloqueando, que tem a permissão de bloquear aquela planilha, existe uma série de opcionais, vamos dizer assim. Você não bloqueia a planilha completamente ou deixa completamente desbloqueado. Você pode permitir algumas edições, tá? Então ali você consegue escolher editar linha, selecionar ou não célula bloqueada, célula desbloqueada. Existe uma série de permissões. Inclusive você pode bloquear apenas uma parte da planilha, algumas células e deixar outras disponíveis para modificação, que é o que fala a 1. Então, é verdadeiro. A 2 fala: células bloqueadas não podem ser selecionadas. Até falei sobre isso aqui na primeira. Sim, você tem a opção de permitir ou não, né, que células bloqueadas sejam selecionadas. Então, células bloqueadas podem sim ser selecionadas, desde que você escolha isso, tá? Então, aqui fala que não pode, é falso. Depois que eu terminar aqui, nós vamos dar uma olhada no Excel, inclusive, para você ver isso que eu estou falando. Alternativa 3 fala: não há possibilidade de permitir inserção de linhas numa planilha protegida. Também falei lá na primeira. Edição sobre linhas e colunas é uma das coisas que você pode escolher permitir ou não. Então, há possibilidade de permitir inserção de linhas numa planilha protegida? Sim, há. A alternativa fala que não há possibilidade, então ela é falsa também. Está correto o que se afirma em 1 somente? Exato. Nossa alternativa correta é a que fala que somente a 1 está certa. Por quê? A alternativa 1 fala: é possível permitir a modificação de alguns trechos de uma planilha protegida. Sim, é possível. A 2 fala que células bloqueadas não podem ser selecionadas. Sim, há possibilidade de selecionar células bloqueadas. E a 3 fala: não há possibilidade de permitir inserção de linhas numa planilha protegida. Sim, há essa possibilidade. Portanto, nossa resposta correta, alternativa A. Vamos dar uma olhada no Excel. Bom, então temos aqui o Excel. Quando você abre o Excel, ele está na página inicial, né, de padrão. Quando você quer bloquear, quando você quer proteger uma planilha, você tem que vir aqui na guia revisão. E aqui na guia revisão, você vai aqui nesse botão, aqui nesse ícone, proteger planilha. Ao clicar em proteger planilha, você vê que aparece aqui uma caixa com opção de seleções. Então, olha o que diz a frase: permitir que todos os usuários dessa planilha possam. Aqui as duas primeiras que já vêm por padrão selecionada é selecionar células bloqueadas. Primeira e a segunda, selecionar células desbloqueadas. Eu posso escolher se seleciona ou não células desbloqueadas. E abaixo tem formatação de células, formatação de colunas, formatação de linhas, como fala lá na nossa questão. Inserir hiperlinks, inserir linhas. Na verdade, o que fala na nossa questão é inserir linhas, né? Excluir linhas, classificar,
editar objetos, editar cenários, ou seja, existe uma série de opções que você pode sim escolher fazer ou não, né? Na nossa questão falava que não havia possibilidade, e sim, a possibilidade de você selecionar trechos, inserir linhas e também de selecionar células bloqueadas. Bom, tem uma série de opções como vocês viram. Então vamos para a próxima questão. No contexto do Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta a palavra exemplo com o efeito denominado taxado. Aí nós temos, né, as alternativas de A até E, primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo, quarto exemplo, quinto exemplo, e a palavra exemplo de cada uma das alternativas vem com um efeito. Quer saber qual que é o taxado? Bom, o efeito taxado nada mais é do que você tem uma palavra taxado, aí você tem um risco no meio dessa palavra, você tem um traço no meio da palavra, riscando ela. Tranquilo? Esse é o efeito taxado. É fácil de perceber que a nossa alternativa que tem a palavra exemplo com o efeito taxado é a alternativa B, o segundo exemplo. Tranquilo? Já o primeiro exemplo aqui, a alternativa A, você tem o exemplo, a palavra exemplo aqui sublinhada, né? Aqui o terceiro exemplo, a letra C, você tem uma versão aqui, um efeito aqui que se chama versalete. Tranquilo? O que é versalete? Versalete é todas as letras, você repara que ela está em maiúsculo, né? Com grafia maiúscula, com o desenho da letra maiúscula, mas não está como aquele efeito todas maiúsculas. Por quê? Há uma diferenciação do tamanho. Você percebe que a primeira letra da palavra, o E, ele está em maiúsculo, né? Está no tamanho normal de uma letra maiúscula, que você vê que está no mesmo tamanho desse T, que também está maiúsculo. Porém, as outras letras, apesar de estarem com a grafia de letras maiúsculas, elas são menores do que o E, ou seja, menores que uma letra maiúscula, né? Porém, são maiores que uma letra minúscula. Ou seja, é um estilo ali de você colocar tudo em maiúsculo, mas um estilo mais suave. Diferente daquele todo maiúsculo que parece que você está gritando, né? Está em caixa alta. Então, esse estilo, como eu já falei, é o versalete. Aqui em cima, é só escrever aqui é o sublinhado, né? Depois aqui na alternativa D nós temos o quarto exemplo, e exemplo está acima da linha aqui, ó, do meio. Está escrito acima da palavra. Isso aqui nada mais é do que sobrescrito. Aquilo onde que a gente poderia usar o sobrescrito, por exemplo. Vai que você quer colocar ali um número, né? Algo elevado, né? Então você tem lá, você quer colocar 2 elevado na 3. Você coloca 2, digita 2 o 3, seleciona o 3, seleciona subscrito, né? Ele vai ficar assim, ou seja, ele está acima aqui, ó. Esse é o subscrito, beleza? Sobrescrito. E aqui o quinto exemplo, a gente tem um itálico, ou seja, as letras elas ficam um pouco tombadas, beleza? Então, só confirmando, tá achado aqui, é um traço no meio da palavra, igual ao nosso segundo exemplo, portanto, a resposta correta, a alternativa B. Então, vamos seguindo, assinale o software que executa as funções típicas de um sistema operacional. Alternativa A fala em Google Chrome, alternativa B, LibreOffice, alternativa C, Microsoft Outlook, alternativa D, Remote Desktop e a alternativa E, Windows 10. Bom, dentre todas essas alternativas, existe apenas uma que é um software de sistema operacional, portanto, apenas uma que executa as funções típicas do sistema operacional. E é exatamente o único sistema operacional que foi cobrado ali no edital da prova, que nada mais, nada menos que o Windows 10. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa E. João preparou um longo documento sobre suas viagens no Microsoft Word 2010, onde ocasionalmente usou o termo lazer grafado como lazer, no caso aqui lazer com S. Para localizar precisamente essas ocorrências certas e erradas, João decidiu usar a localização avançada do Word, com as opções localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringas acionadas. Assinale o termo a localizar que João deve usar no comando de busca. Bom, aqui uma questão sobre Microsoft Word e que eu considero que ela tem um problema. Eu ainda não tenho acesso ao gabarito, ele não foi divulgado no momento que eu estou gravando, mas vamos ver aqui.
Vamos entender melhor o que acontece. Bom, nós temos alguns coringas, né? Um deles é o asterístico. O asterístico, ele vai substituir o quê? Ele vai substituir uma ou mais caracteres. Então, vamos dizer que eu procure por lá, asterístico, e. Se tiver a palavra lazer, vai trazer com Z. Se tiver com S, também. Mas, se ele tiver lá escrito, por exemplo, lacer com C, traz também. Porém, se ele tiver escrito ser, vai trazer também. Isso aqui não faz o menor sentido, mas é só para você entender. Porque olha só, tem o LA aqui, tem o E aqui, e aqui no meio tem LAC. O asterístico traz isso? Traz, porque ele traz uma cadeia de caracteres. Então, não importa que tenha aqui, igual eu falei, estou escrevendo coisas sem sentido, mas o que tiver aqui, o asterístico vai trazer. Que é uma busca, né, precisa. Então, o asterístico não vai servir. Já o ponto de interrogação vai substituir uma única letra. Então, vai trazer lazer com Z, vai trazer lazer com S, mas, novamente, se tiver escrito um erro lá de digitação com C, lacer, por exemplo, laber, vai trazer também. Então, não corresponde à nossa pesquisa precisa, nossa localização precisa. Ah, mas não tem sentido escrever lacer, laber. Gente, no Word, se você escrever lá, aceita. Nós não estamos aqui para julgar se ele vai escrever ou não. Você pode errar ali na digitação do Word. Ele mesmo errou na hora de escrever lazer, entendeu? Então, a busca é precisa. Vai conseguir trazer apenas lazer com Z ou com S? Nem o asterístico é capaz disso, nem a interrogação. A forma correta de trazer isso seria colocar o lá, abrir um colchete, colocar o S, o Z, fechar o colchete e R. Dessa forma traria lazer com Z, lazer com S. Somente isso. Todas essas outras opções, lacer, laber, esse lacer aqui, todas essas opções aqui que não fazem nem sentido, né, não, são palavras que nem existem, não traria. Porém, ao analisar as nossas alternativas de A até, a gente vê que a gente não tem essa opção aqui. Aí você pode falar, tá, mas e a alternativa E? Pois é, o problema é o seguinte, a alternativa E tem uma vírgula. E isso faz com que não venha apenas lazer com Z e lazer com S. Se houver digitado isso aqui, ó, lá, vírgula, er, vai trazer também, tá? Porque na hora de usar esse caractere coringa, que são os colchetes, né? Não há necessidade de colocar a vírgula. Se você colocou a vírgula, vai trazer, caso tenha isso aqui, tá? Então, essa localização é precisa, exata, que vai trazer só essas duas opções aqui? Não. Essa localização aqui vai trazer as três opções. Lazer com Z, lazer com S, e se houver lá, vírgula, er, vai trazer também. Tranquilo? Lembrando que a questão queria trazer apenas lazer com Z e lazer com S. Vou marcar aqui a alternativa E, por ser a mais parecida, né, a mais próxima, porém eu fico na dúvida. Não cabe a mim, né, dizer se essa questão deve ou não ser cancelada, né, anulada. Cabe a mim aqui, estou aqui para te ensinar. Então, se você entendeu aqui o asterístico, a interrogação e o colchete, eu já fico satisfeito. Quanto ao gabarito, vamos esperar. Se você que está vendo aí já tem acesso, já tem mais alguma informação, coloca aqui nos comentários para enriquecer aqui a nossa aula. Beleza? No Windows 10, a área de transferência ou clipboard é usada primordialmente para armazenar. A alternativa A fala em arquivos da lixeira do Windows até que sejam removidos definitivamente.
A B fala em arquivos durante o processamento de uma operação de download. A C fala em arquivos temporários da internet. A D fala em dados copiados com Ctrl+C e a alternativa E fala em dados e arquivos temporários durante a compactação de arquivos. Bom, temos aqui uma questão sobre Windows 10 e quer saber sobre a área de transferência. A área de transferência é uma área que vai ser usada para que fique ali armazenados os arquivos que foram copiados durante o dia, tá? Aqueles arquivos que você copiou na internet ou um aplicativo para colar em outro lugar. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa D, dados copiados com Ctrl+C. Ctrl+C que é o atalho que você usa para copiar, tá? A área de transferência ela tem espaço para até 25 itens. Quando passa de 25 itens, naturalmente, o item mais antigo ele é apagado para dar lugar para o mais recente. Pode ser arquivos de imagens, arquivos de texto, imagens copiadas da internet, links, entre o print, né, do sistema, desde que não passem de 4 megabytes, tá? E esses arquivos também eles não ficam armazenados no seu computador, eles ficam armazenados na nuvem. Então, se você acessar outro dispositivo com a sua conta da Microsoft, né, você consegue ter acesso ali aos itens que você copiou ali durante o dia. Então, se você copiou algumas coisas, foi dando Ctrl+C, Ctrl+V, você pode abrir a área de transferência e depois ali encontrar um item que você usou anteriormente, tá? Fica ali um histórico, diríamos assim, de 25 itens, beleza? Então, portanto, nossa resposta correta é usada primordialmente para armazenar dados copiados com Ctrl+C. Alternativa D é a nossa resposta. Então, vamos para a próxima questão. Joana quer descobrir a capacidade, o espaço livre e o espaço usado do Drive C do seu notebook. Para tanto, depois de clicar com o botão direito sobre o Drive no explorador de arquivo do Windows, Joana deve usar a opção Configurações, Expandir, Propriedades ou Recolher. Bom, aqui ela quer opções sobre o Drive C, né? São opções de espaço, então aqui ela quer saber o que? A capacidade, espaço livre e o espaço usado do Drive C. Bom, você tem lá a sua tela. Aí você vai ter aqui o Drive C, faz exatamente o que ela fez, clica com o botão direito e depois vai em propriedades. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa D. Tá? Quando ela clicar em propriedades, vai abrir aqui uma caixa. Essa caixa tem algumas abas aqui. E a aba geral, que é a que abre, vai ter essas informações dentro. Tá? Vai ter a capacidade desse drive e vai ter dois quadradinhos, né? Um de espaço livre e o outro de espaço usado. E aí você vai ter lá uma circunferência, um gráfico mostrando quanto que foi usado, né, e quanto está livre. Vamos dar uma olhada nisso na prática. Bom, então aqui está, né, eu entro neste computador, tenho aqui a unidade C, né, clico aqui com o botão direito, né, que é o botão que dá as opções, e aqui eu tenho uma série de opções. E eu vou clicar em qual? Propriedades. Aí abre a aba geral, e aqui eu tenho espaço usado e espaço livre. Tenho aqui também a capacidade e um gráficozinho aqui, né, mostrando esse azul, espaço usado, você pode ver aqui em cima, e esse cinza, o espaço livre, ok? Então, clicou com o botão direito do mouse, vai em propriedades, a primeira aba que vai abrir no padrão, né, é o geral, e você vai ter essas informações. Depois você tem outras informações aqui nas outras abas, mas o que interessa aqui para a nossa questão é aqui, espaço livre, espaço usado e capacidade. Então, vamos para a nona questão da nossa correção. Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos, endereços básicos utilizados na internet. A primeira fala o seguinte: FTP é empregado para transferir arquivos pela internet. Exato, FTP ou protocolo de transferência é justamente utilizado para transferência de arquivos pela internet. É totalmente verdadeira essa afirmação.
A 2 fala, HTTP é empregado para acesso à web por meio de mensagens criptografadas e seguro. O HTTP ele é empregado para acesso à internet, mas ele não é a versão segura, tá? A versão que tem camadas de segurança com mensagens criptografadas e tudo mais. Essa versão é a HTTPS. Aqui você tem um S de segurança em inglês, né? Security, e também segurança em português, nesse caso. Coincide, né? Lembrando que é o S de segurança em inglês, não em português, só é uma coincidência, porque a maioria dos termos na internet, na informática, são em inglês. Mas, de toda forma, é uma afirmação falsa, tá? O HTTP ele é empregado ao acesso à internet, mas ele não é a versão segura, né? Que tem as mensagens criptografadas. A que tem a versão criptografada é o HTTPS. E a terceira afirmação fala o seguinte: 170.66.11.10 é um exemplo de endereço IP. Sim. Por quê? Como é que a gente sabe que sim? Porque aqui nós temos um número composto de 4 grupos, né? Onde cada grupo ele vai representar 8 bits por grupo. Ou seja, ele pode variar de 0 a 255. Então, se você analisar o número que nós temos aqui, eles têm 4 grupos, né? 170 está um aqui, 76 é um grupo aqui, o 11 é um grupo, o 10 também é um grupo, ou seja, nós temos 4 grupos e todos estão entre 0 e 255. Então, isso faz com que sim, isso pode ser um exemplo de endereço IP. Se não tivesse 4 grupos, se não fosse de 0 a 255, aí nós teríamos uma afirmação falsa. Não é o caso, a nossa afirmação aqui ela é verdadeira. Portanto, está correto que se afirma em 1 e 3. Temos essa opção aqui? Temos. Aqui, alternativa D. Então, vamos para a última questão da nossa correção. Assinale o texto que, quando utilizado numa busca no Google, resultaria na mensagem: sua pesquisa não encontrou nenhum documento correspondente. Bom, então nós temos aqui da alternativa A até a alternativa E, 2 palavras basicamente, porta a porta. E o que vai mudar? Vai mudar que algumas têm sinal de aspas duplas, né? Elas estão entre aspas duplas, e aí nós temos um sinal aqui, um traço entre as 2 palavras. Bom, primeira coisa, que ao se colocar um termo entre aspas duplas, significa que vai trazer exatamente aquele termo. Tranquilo? Então, nas 2 primeiras opções, nós temos as 2 primeiras opções entre aspas. Na segunda, nós temos porta, traço, porta, não há nenhum espaço. Já na primeira, aqui na alternativa A, nós temos porta, um espaço, traço, porta, o que daria para entender que é menos porta. Porém, por estar entre aspas, vai trazer exatamente, né, textos da internet, arquivos da internet, documentos da internet, que tem a porta menos porta escrita exatamente dessa forma, tá? Esse menos ele não atua como um filtro, porque ele está ali entre aspas. O que vai importar para nós aqui nessas 2 opções são as aspas. Então, a primeira vai trazer porta, traço, porta, exatamente sem espaço, e com certeza tem documentos na internet escritos dessa forma, inclusive essa questão, quando estiver lá, viria. E também viria sim, onde for colocado porta, espaço, um traço, porta também traria, beleza? Então, a gente pode cortar a alternativa A e pode cortar a alternativa B. Aqui nós temos porta, um traço e porta, beleza? Tem um espaço aqui. Alternativa E, a gente tem porta, traço, porta sem espaço nenhum, ou seja, como se fosse ali um hífen, né? A gente corta também. E a nossa alternativa é a alternativa D. E por que não vai trazer nenhum resultado? Porque a gente está procurando por um termo que chama porta. Ok. Só que depois a gente insere uma opção de filtro, que a gente coloca um traço e porta. Como esse traço tem um espaço entre a primeira palavra e ele está colado, sem espaço, na segunda palavra, ele funciona como um sinal de menos. Por exemplo, se você quer pesquisar algo sobre o país, diríamos, país Peru.
Mas aí vem um monte de coisa sobre peru de Natal, por exemplo. E você não quer, você quer só o país. Então, uma das formas que você pode fazer para pesquisar é digitar Peru menos Natal. Ou seja, vai trazer onde tem Peru, mas tudo onde tiver o termo Natal, como tem esse menos, não traz. Então, você consegue eliminar as palavras, as páginas, os documentos que tem a palavra Natal. Então, aqui nós estamos procurando pela palavra porta, só que logo em seguida a gente dá um sinal que a gente não quer. A gente coloca o menos documentos que tem a palavra porta. Então, com isso, o documento não consegue trazer absolutamente nada. Ele não tem como ele trazer um documento que não tenha porta e que tenha porta. Você pode jogar dessa forma no seu Google, fazer o teste e você vai ver que não vai vir nenhum resultado. Beleza? Então, nossa resposta correta é a alternativa D, porta, espaço, menos porta. Bom, espero que vocês tenham gostado da correção. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão ou alguma crítica, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. E também não esquece de deixar seu like, beleza? Até a próxima!